Muito bem, alunos da faculdade, nós vamos dar continuação à nossa aula e vendo que ao longo da história da humanidade, as religiões mundiais têm apresentado diferentes sistemas sagrados, cujo objetivo maior é o caminho para o mundo espiritual. Religiões nascem, crescem e geram novas religiões devido a algum tipo de verdade, entre aspas, né, revelada, por meio da qual o ser humano busca entender melhor a razão da sua existência. A religião está intimamente relacionada a algum tipo de revelação. Então é por isso que nós devemos de tomar todo cuidado ao lermos é, é, alguns textos, a própria palavra de Deus. O bispo Aís gosta de sintetizar que a mãe de todas as heresias é a Bíblia. Por quê? Porque uma pessoa pega um texto fora do contexto e arruma um pretexto para a sua própria comodidade, para a sua própria revelação, né? Entre aspas, para a sua própria verdade. E isso é muito perigoso. E a Bíblia sempre nos ensinou que nos últimos dias apareceria muitas coisas diferentes, muitos ensinos, homens ensinando coisas erradas para o ser humano. Então, nós vemos que fenômenos da natureza, livros sagrados, líderes espirituais, experiências místicas e transcendentais, comunicação com seres espirituais, obediência a dogmas ou prática de rituais podem exemplificar algumas das maneiras pelas quais as divindades são reveladas nas mais diferentes religiões. Nós vamos ver que as divindades também se revelam por meio de diferentes identidades em seus respectivos grupos, né? Que nós estamos tratando nessa apostila das principais religiões globalizadas do mundo, né? Para os judeus se chama Jeová, né? Ou Yahvé. Para os muçulmanos, Alá. Deus, e para os cristãos, Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus triuno, né? Para os budistas é Buda, e para os hindus são vários deuses que eles adoram e invocam, né? Então, muito embora o estudo da ciência e das religiões defina o cristianismo como uma religião, a palavra de Deus ensina claramente que os verdadeiros cristãos não vivem em função da religião, filosofia ou ideologia, mas da experiência real com Cristo ressurreto. Como cristãos também cremos que a fé cristã está fundamentada na manifestação de Deus ao ser humano. A Bíblia não aponta para a religião, mas para a revelação que gera relacionamento. E um certo dia, Jesus, a Bíblia diz que ele exultou no Espírito e ele disse: Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, porque assim aprove o seu agrado. Irmãos, nós devemos de agradecer a Deus por, por termos a revelação da sua palavra, né? A Bíblia Sagrada, do começo até o fim, apresenta a revelação de Deus ao ser humano. E Deus sempre procurou se comunicar conosco, a nos amar, a nos dar o melhor. Então, nós devemos de sempre também, como fidelidade a Deus, falarmos dessas verdades para outras pessoas, né? Para ensiná-los a conhecer a Deus. E isso é maravilhoso. Então, nada tira a nossa experiência de estudarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é rica, ela é preciosa e traz revelação para o nosso coração. Então, nós devemos de a cada dia agradecermos a Deus por esta palavra revelada. Porque quantos têm vontade de servir a Deus, mas procuram em cisternas rotas que não retêm águas, procura em caminhos que não levam ao Senhor. Então vamos orar, pedir ao Espírito Santo, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é Ele que faz a obra nas nossas vidas, né? Aquele dia nós paramos, nós estávamos falando sobre os fundadores do judaísmo, do cristianismo, e aí eu estava gravando a aula e meu celular travou. Mas agora eu vou dar continuidade falando do fundador do islamismo, que é Maomé, cerca de 570 a 632, cresceu como órfão em Meca, um centro comercial e de peregrinações, e tornou-se comerciante e fundou uma família.
Em sua busca espiritual, recebeu a primeira revelação aos 40 anos de idade, quando meditava em uma caverna. Ele era adepto ao ceticismo, ele se isolava, né? Considerou-se como um enviado de Deus único, passando a ensinar na tradição dos profetas bíblicos, combatendo os abusos religiosos e sociais. Então, seguido por parentes próximos e pessoas jovens, sobretudo da classe mais pobre, foi perseguido pelo conselho. A convite das tribos em Medina, ocorreu a migração em 622, buscando serenar uma longa disputa. Surgiu uma comunidade organizada na base do Alcorão e da Sunna, exemplo profético. Após embates guerreiros com os habitantes pagãos, chegou a conquistar Meca sem luta. Maomé ficou sendo o mestre espiritual e o modelo do homem. E nós vimos aqui nessa apostila que o pastor Jales, ele fez menção, analisou vários temas e faz uma síntese, um resumo, né, desses temas de forma globalizada. Então, nós estamos vendo assim só superficialmente e como em cada religião. O fundador do hinduísmo, ele não possui fundador. Os mais antigos escritos sagrados são os Vedas e são considerados como verdades atemporais contempladas pelos videntes. E aí a veneração de vários deuses, os cultos que eles oferecem, né? A sua doutrina que eles sempre buscam. Inclusive eu passei um vídeo para vocês verem, porque nós sabemos que a Índia é um país muito grande, se não me engano, é 6 vezes maior que o Brasil em população. E nós vimos que lá na atualidade, o povo tá vivendo uma consequência muito grande de rituais do hinduísmo, né? Do pai que eles são um país hinduísta. A religião que predomina lá é o hinduísmo. Então, lá nesses rituais, por exemplo, quando a pessoa morre, eles fazem cremar, joga no rio Ganges, lançam uma flecha e coloca fogo. Eles estão tá havendo uma proliferação muito grande da Covid lá por base desses critérios que eles deixam de ter nos seus rituais, né? Então, nós vimos aí que vamos ver agora do budismo. O Buda, como é admitido pela maioria dos sábios ocidentais, nasceu por volta de 563, no ano Domini, né, no ano da era cristã. Essa sigla é ANE, o ano Domini, o nome, essa sigla aí é da era cristã também, né? O ano Domini. Aí nós vamos ver que Buda ele pertencia à classe social dos guerreiros da Índia e criou, de acordo com a sua classe na corte de Kapilavastu, seu pai. Eu não vou dar conta de pronunciar esses nomes, então o seu pai fez tudo para mantê-lo afastado dos cuidados cotidianos da vida. Não obstante, o reflexivo jovem príncipe logo percebeu o aspecto efêmero da felicidade terrena e a condição de sofrimento da vida humana. E aos 20 anos, nós vamos ver que Maomé, ele abandonou sua família e para se dedicar ao asceticismo religioso. E aqui nós vamos ver também que Buda também, ele deixou a sua família. Aos 29 anos, deixou a mulher e o filho para sair em busca espiritual como asceta itinerante, né? Se isolou. Após 6 anos de extremas mortificações, percebeu que o fanatismo ascético não levava a nenhum resultado. Descobriu uma via média, o caminho entre o luxo e a mortificação. Durante uma noite de lua cheia da primavera dos anos 35, aos 35 anos, ele despertou para a iluminação, experimentou a suprema verdade como suprema alegria e encontrou o caminho para sair do sofrimento. Aí vamos ver que aos 45 anos anunciou em 84 mil instruções seu caminho de salvação, sua mensagem. E aí nós vamos ver que ele morreu aos 80 anos sem haver omitido nenhuma instrução. Nós vamos, é interessante a gente observar que essas pessoas que se voltam para o budismo,
para o hinduísmo, para o islamismo, e às vezes eles se tornam até extremistas, né? No islamismo tem os xiitas que são extremistas, eles matam em nome de Deus. E aqui por diante a gente vai vendo que a pessoa ele se isola, ele acha que pela sua mortificação da sua carne ele vai ter uma posição maior e não é. Nós que somos cristãos, nós sabemos que a Bíblia diz que as nossas justiças perante Deus são como trapos de imundície. Lutero teve essa convicção. Ele disse: mas o justo viverá pela sua fé. Ele fazia as penitências, ele fazia as invocações e orava e buscava. E muito sofrimento, de uma vida de muita renúncia, mas aí ele descobriu: e o justo viverá pela sua fé. E quão maravilhoso é nós termos esta revelação, irmãos. Nós devemos de agradecer. Tem muitas pessoas nos nossos dias que às vezes estão querendo voltar ao ritualismo do judaísmo, e não é por aí. A Bíblia sempre nos ensina a nós vivermos pela fé, a não vivermos de barganha, senão a gente se torna como os incrédulos, viver de barganha com Deus, e Deus não é assim com a gente, né? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, e foi o amor ágape, aquele amor que sem querer nada em troca. E a única a coisa que nós podemos oferecer para Deus, sabe qual é? É a nossa fidelidade a Ele, né? E quão maravilhoso é servir a Deus. Nós vimos que no judaísmo, nos escritos sagrados, aí nós vamos ver que o pastor Jardim, ele foi falando sobre o judaísmo, a Bíblia hebraica, né? A Torá do judaísmo, o islamismo é o Corão, o cristianismo é as Sagradas Escrituras. Nós não vamos deter aí o hinduísmo, que é os Vedas, são os escritos hinduístas mais antigos e importantes. E o budismo são os ensinamentos de Buda, né? Aí vem também a história, né, do judaísmo, a história do hinduísmo e todas as escolas que eles sempre escolhem para estar estudando. No judaísmo, eles estudam a Torá, né, e assim por diante. E nós vamos ver que eles dão continuidade. Outro assunto que o pastor Charles fala sobre os santos, né, no judaísmo, né, que verdadeiramente santo é só Deus, né? O judaísmo, o povo de Israel, eles foram vacinados contra a idolatria após o cativeiro na Babilônia. A Babilônia trouxe para eles uma vacina contra a idolatria, o povo de Israel. Então, eles creem, os judeus, os que servem ao judaísmo, eles creem em um só Deus, né? Então, o cristianismo também, nós sabemos que o livro que nós estudamos é a palavra de Deus. E aí, assim por diante. Aí vem também a tradição dentro do judaísmo, que vem da prática do judaísmo, que é a tradição, né? Do cristianismo e assim por diante. Vem também as mudanças, né? Dentre essas 5 principais religiões no mundo globalizadas. Aí, na página 21, é muito importante isso aqui. Eu gostaria que vocês lessem essa página com muito carinho. O judaísmo no Brasil, com a chegada dos judeus ao Brasil, está ligada ao tempo da colonização. Vocês sabiam que os brasileiros têm muita colonização dos judeus? Quando os colonizadores chegaram ao Brasil, Cabral, os demais que vieram, né? Tantas expedições que vieram muitos judeus fugindo da Inquisição na Europa, junto com eles, inclusive Colombo, que era um dos tradutores naquelas embarcações. Nós temos muita colonização dos judeus. Inclusive, quando eles chegaram aqui no Brasil, eles não trouxeram idolatria naqueles navios. Conta-se a história que eles trouxeram uma cruz dentro daquelas embarcações, e em chegando à primeira vista, eles pensaram que era uma ilha. E eles colocaram Ilha de Vera Cruz, da verdadeira cruz. Aí depois eles averiguaram e viram que não era uma ilha, eles colocaram Terra de Santa Cruz, né? E vieram muitos colonizadores para o Brasil que eram o quê?
que eram judeus. E aí nós vamos ver que houve uma primeira sinagoga judaica em Pernambuco, no Recife, em 1645. 1624 veio a colônia judaica no Brasil, o importante rabino Isaac Aboab de Fonseca, autor do considerado primeiro texto escrito em hebraico nas Américas, né? Então em Pernambuco, em 1500, eram judeus e formava a primeira comunidade judaica na colônia, reunindo-se na sinagoga. Colocaram até o nome na sinagoga que tem. Eu quero que vocês leiam, tem a quantidade de imigrantes que vieram para o Brasil, aproximadamente já em 1840 a 1942, imigraram para o Brasil aproximadamente 71.360 judeus, vindo sobretudo da Alemanha, da Rússia, Lituânia, Romênia, Polônia, então de vários outros lugares, né? E muitos destes, no entanto, não eram reconhecidos como judeus, mas como um subgrupo dentro dos grupos de imigrantes europeus. Eles fugindo das guerras, né? Do nazismo, já em 1900 e pouco, né? E aí são muitas observações muito importantes para nós, para entendermos aqui. A nossa colonização teve muito a ver com os judeus. O costume que a gente tem de falar assim, bença pai, bença mãe, que ao chegar, ao sair, é de uma cultura judaica, né? Isso é muito importante. O pastor Moisés, que ele é um historiador por excelência, nosso eterno professor da FATAD, né? Ele sempre nos ensina. Ele fala assim que nós devemos de dar muitas graças a Deus porque nós fomos colonizados. O Brasil é um país cristão, então nós devemos de louvar ao Senhor por sermos colonizados, por sermos um Brasil cristão, né? Vamos dar graças a Deus, apesar de às vezes nós não estamos falando de denominação aqui não, nós estamos falando de globalizado, né? Então, às vezes há certa dúvida nesse aspecto, e o pastor Jales sempre procurou falar de modo abrangente, o cristianismo de modo abrangente, não denominacional, tá bom? E vamos compreendendo, é uma apostila extraordinária, mas eu sempre gosto aqui vai falar das religiões, como elas chegaram no Brasil. O Islã entrou no Brasil através da África, trazido por escravos que para o país foram traficados, né? Nós vamos ver aqui que um dos maiores países islâmicos, que o islamismo tem muita gente seguindo o Islã na Índia também, né? Na África, está disseminado por todos os lados, né? A gente vê. Eu tenho um irmão que ele é sociólogo e um dia eu perguntei para ele qual que era a religião que estava mais crescendo no mundo na atualidade. Ele falou que é o islamismo. É uma das que estão sobressaindo, né? Às vezes na surdina eles têm uns simpatizantes, né? Aquelas pessoas que seguem a eles. E aí vamos ver como chegou o hinduísmo no Brasil, né? Eu tenho um número de fiéis que segue alguma corrente religiosa, entre as conhecidas como hinduísmo, no censo demográfico. Aí nós vamos ver que tem um censo aí de 2000, se fosse fazer hoje na atualidade era outra história, né? E aí o budismo, com exceção, como ele chegou no Brasil, né? E nós vamos ver que vai meditando nessa apostila, vai estudando. Qualquer dúvida pode me procurar, aqui pode ser no privado. Eu quero estar aprendendo junto com vocês, tirando dúvidas. Se a gente não der conta, a gente passa para o pastor Roberto, ele passa para o pastor Jales. O importante é a gente estar aprendendo, se dedicando a estudar. É muito importante a gente ler e compreender o que está estudando, porque o conhecimento, ele gera mudança de comportamento. Quando a gente conhece, por isso que a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? Então a Bíblia, ela não concorre com os livros chamados religiosos,
como o Vedas do hinduísmo, o Alcorão do islamismo, o livro dos espíritos do kardecismo, o livro dos mormons, além de outros, porque as escrituras, elas correspondem a muito mais do que registros sobre Deus para os cristãos. A Bíblia é o único meio destinado por Deus para revelar a pessoa de Jesus Cristo e o evangelho da salvação. A Bíblia é tanta autoridade para o evangelismo quanto para o discipulado na igreja. Olha que lindo. Porém, em nome de revelações extrabíblicas, a história do cristianismo descreve o surgimento de muitas novas seitas ou crenças devido que a essas revelações especiais, né, entre aspas, colocadas acima dessa revelação especial de Deus, né? Então nós devemos de agradecer. A Bíblia diz em João 5,39, Jesus falou assim: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas o quê? A vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então não há outro caminho maior. Não há, a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia diz que nos últimos tempos apareceriam tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos, homens que ensinariam segundo a sua própria crença, sua maneira de viver. Paulo escrevendo para Timóteo, ele falou: olha, seja prudente, porque nos últimos tempos aparecerão, e nós estamos vendo uma disseminação muito grande de religião. E é importante nós termos a revelação da palavra de Deus e termos ele em nosso coração e a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como regra de fé e conduta. Medita nela de dia e de noite. Uma das religiões que tem mais crescido no mundo hoje, o budismo, o hinduísmo, né, o espiritismo, leva muito para essa área de meditação, para yoga. E tem tantas outras partes de meditação, mas a Bíblia já ensinava, quando Deus falou para Josué: olha, ensina os seus filhos andando pelo caminho, deitando, levantando, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ensina ela, medita nela de dia e de noite. Então vamos meditar, vamos memorizar a palavra de Deus, vamos guardá-la, amá-la em nosso coração. E fazendo isso em nosso viver, nós teremos uma vida bem-aventurada, feliz, e por fim nós teremos a vida eterna. Eu quero orar por você e com você nesta hora. Eu sempre, em todas as minhas orações, eu oro por vocês, os nossos alunos da FATAD, pelos nossos diretores, que é o pastor Ataú, o pastor Roberto, nosso coordenador. Sempre eu oro, porque é de suma importância quando você debruça sobre uma apostila, sobre a palavra de Deus, para buscar o conhecimento. E isso aqui é só um voo panorâmico em cima de cada uma dessas religiões. Vamos nos ater com a palavra de Deus. Não vamos olhar, às vezes, para situações que o mundo que nós estamos vivendo está tomando um rumo diferente, mas vamos ficar guardando essa palavra no nosso coração. Senhor, meu Deus, obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez com os alunos da FATAD. Eu te agradeço pela vida de cada um deles. Eu te peço uma bênção especial na vida e no lar de cada um dos teus filhos. Eu não sei o que está se passando na vida deles, mas o Senhor conhece. Dê uma bênção especial. Traz o refrigério para a alma de cada um, nos guarda com teu precioso sangue, e que realmente nós possamos guardar a tua palavra em nosso coração para não pecarmos contra ti, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, fiquem com Deus.